Bom, pessoal, então vamos iniciando aqui os exercícios referentes à aula 8, tá? Aula 7, perdão, tá? Bom, pessoal, o pêndulo da figura é suspenso pelo pino in O. Consiste de duas barras finas. A barra O tem massa de 12 kg, tá? Então, vamos anotar aqui, ó. Massa O é 12 kg e BC tem massa de 9 kg. Determine o momento de inércia do pêndulo em relação ao eixo, passando pelo centro de massa G e pelo ponto O, ok? Bom, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Vou começar pelo ponto O, porque ele é mais simples da gente trabalhar, tá? Então, ó, vou começar aqui, em relação ao ponto O. Pode parecer que não, mas é, tá? Então, para isso, pessoal, veja, o ponto O, ele é o centro de massa da barra OA ou da barra BC? Não, não é, tá? Então, eu preciso aplicar o teorema dos eixos paralelos em cada uma das barras, tá? Vamos começar pela barra OA, tá? Se eu for calcular a barra OA em relação ao ponto O, seria o momento de inércia da barra OA em relação ao centro de massa, né? Mais a massa vezes a distância ao quadrado, tá? Só que aí, pessoal, isso aqui é uma barra delgada, é uma geometria que ela é amplamente conhecida, né? Então já tem tabelado isso, porque basicamente a gente tem se a gente parar para pensar aqui, ó, uma barra girando em relação a uma das extremidades, tá? Eu mostrei ali na tabelinha para vocês, ó, que a barra delgada que passa por uma extremidade é o que? É 1/3 ml ao quadrado, tá? Então isso aqui, ó, já é calculado, já é tabelado que é 1/3 de ml ao quadrado. Se vocês forem fazer pelo teorema de eixos paralelos, ia dar isso também, tá? Então ficaria 1/3. Qual que é a massa? A massa da barra OA, né? Vezes a distância ao quadrado. Qual que é a distância da extremidade aqui até outra ponta? 2 metros, tá? Bom, vou colocar 2 aqui, depois a gente substitui tudo. Então ficaria 1/3. A massa é 12 vezes 2 ao quadrado, tá? Que dá 4. 4 vezes 4, isso aqui vai dar 16 km², tá? Então, esse é o momento de inércia de massa da barra OA em relação ao ponto O. Vamos agora para a barra BC, tá? Para a barra BC, pessoal, o meu ponto O, se a gente for levar em consideração, basicamente, eu estou fazendo com que a barra ela gire em relação ao seu centro, tá? Ok? Ela vai girar em relação ao centro dela. Então, se eu pegar aqui e calcular a barra girando em relação ao centro, eu já sei, tá? Só que isso é em relação se eu tivesse girando ela exatamente nesse ponto aqui, ó, que não é. Então, eu vou calcular aqui se eu tivesse girando em relação ao centro de massa dela, mais a massa vezes a distância ao quadrado, que é o teorema dos eixos paralelos, tá? Em relação ao centro, né? Já esqueci, é 1/12 ml ao cubo. A massa é da barra BC. Qual que é a distância daqui até aqui? É 2, tá? Ok? Bom, pessoal, então ficaria 1/12. A massa da barra BC é 9. Aqui eu acho que é L ao quadrado, né? Acho que eu copiei errado. L ao quadrado. Deixa eu dar uma apagada aqui só. Aqui ml ao quadrado. Ficaria o L ali, ó. É o L da barra, pessoal. Esse seria o L, ó. Daria 1,5 mais 9 vezes 4, tá? Vamos verificar
quanto que vai dar. Deixa eu pegar aqui minha HP rapidinho, pessoal. Mais 36 ali vai dar em torno de 37,7 km². Ok? Então, pessoal, aqui nós obtemos os dois momentos de inércia de massa das duas bases em relação ao ponto O. Logo, né, da estrutura ao todo em relação ao ponto O, o momento de inércia, basta eu somar os dois momentos de inércia aqui que nós temos. Ficaria 16 mais 37,7, que daria um total de 53,7 km². Ok? Bom, pessoal, e no caso do relação ao centro de massa da minha estrutura, tá? Aí, pessoal, primeira coisa que vocês teriam que fazer é calcular a posição do centro de massa, tá? Em relação ao x, ele é um simétrico, então não tem problema, tá? Em x ficaria bem no meio aqui, mas em relação a y, nós precisamos saber, tá? Como que a gente calcula isso? Vocês devem ter visto aí com o professor Plínio, que é o que? É o somatório dos y vezes o y médio de cada uma das barras, vezes a massa de cada uma das barras, dividido pela massa de cada uma das barras, tá? Então, por exemplo, a barra OA, quanto que é a massa dela? É 12. Qual que é a posição central da barra OA? É 1, né? Bem no meio. Se estiver bem distribuído o peso certinho, é 1. E da barra BC? A massa é 9 e ele vai estar onde? Bem no zero. Ok? Zero não, perdão. No 2, né? Vai estar 2 para baixo, porque aqui está a coordenada do centro de massa. Então vai dar 9 vezes 2. Qual que é a somatória das massas? Faltou o soma aqui, ó. 12 mais 9. Vai ficar 12 mais 18 dividido por 21. Vai dar 429, metros, tá? Então essa seria a coordenada do y barra, tá? E aí, como que eu faria para calcular isso? Aí, pessoal, só calcular novamente as mesmas coisas, só que aplicando agora o teorema de eixos paralelos, tá? Ou melhor ainda, ó, nós já temos o momento de inércia da estrutura como um todo, não temos? Tá? Em relação ao ponto O, né? Ó, sabe que em relação ao ponto O, né, lá do teorema de eixos paralelos, né? Fica mais fácil assim, tá, pessoal? Vocês poderiam calcular das duas barras em relação ao G, mas daria muito mais trabalho. Então, ó, teorema dos eixos paralelos, o momento de inércia em relação ao ponto é igual ao momento de inércia do centro de massa mais a massa da estrutura vezes a distância ao quadrado, tá? Então, ó, daqui, pessoal, a gente pode fazer a lógica reversa. Ó. Se eu quiser saber em relação ao centro de massa, bastaria eu pegar em relação ao ponto O e subtrair o md ao quadrado. Em relação ao ponto O, a gente sabe que deu 53,7. A massa da estrutura, pessoal, é 21. Ó. A gente até somou aqui em cima. Ó. 9 mais 12, né? E qual que é a distância do O ao centro de massa? É o próprio y barra, que a gente acabou de calcular, que é 1,429. Tá? Então, vou fazer essa conta aqui rapidamente. Daria um valor aqui de 23,69 km². Ok? Então, pessoal,
esse exercício aqui é bem tranquilinho. Bom, pessoal, esse outro aqui que é o 3, ó, uma roda consiste de um anel de espessura muito fina, de massa de 10 kg, vou colocar a massa do anel de 10, e de 4 barras circulares radiais, cada uma tendo 2 kg de massa. Determine o momento de inércia da massa da roda, perpendicular à página, passando pelo ponto A. Então, é como se a roda estivesse girando em relação ao ponto A, tá? Muito parecido com aquele exercício resolvido que nós fizemos, tá bom, pessoal? Então, o que nós iremos fazer aqui, pessoal? Calcular, primeiramente, o momento de inércia de cada um desses elementos em relação ao seu centro de massa, tá? Vou começar aqui pelo anel, tá? Então, o momento de inércia do anel em relação ao ponto A, ele vai ser o momento de inércia do anel em relação... Calma aí que tem 2A aqui, ó. Em relação ao seu centro de massa, mais o que? A massa do anel vezes a distância ao quadrado, tá? Se a gente voltar lá na tabelinha, pessoal, com cilindro oco com paredes finas, né? Que é basicamente um anel. O momento de inércia é meio mr ao quadrado, tá? Então, ó, aqui ó, vai ficar meio a massa do anel e o r ao quadrado. A massa do anel vezes a distância. Qual que é a distância do centro de massa do anel, que aqui ó, bem no meinho, para o ponto A? É o próprio raio, ok? Então, ó, aí a gente soma, tá? Vai ficar meio, a massa dá 10, aqui dá 0,5 ao quadrado, mais 10 vezes 0,5 ao quadrado, tá? Vamos ver quanto que dá o momento de inércia de massa do anel, tá? Vai dar meio vezes 10 vezes meio ao quadrado, mais 10 vezes meio, que vai dar um total de 6,25 km². Ok? Tranquilo, né, pessoal? Agora vamos para as barras, tá? O da barra, pessoal, em relação ao ponto A, ele vai ser... Aí, pessoal, é mais fácil, tá? Ó, porque imagina... Aqui, basicamente, o que nós temos? Nós vamos considerar a barra em relação ao ponto A, né? Que está na extremidade. Então, as barras elas estão girando em relação à sua extremidade, tá? Então, se a gente voltar lá, né, ó, barra delgada passando por uma extremidade é 1/3 de ml ao quadrado, tá? Ok? Beleza? E aí a gente só substituir massa da barra. O L é o que? É o tamanho ali da barra, que vai ser aproximadamente o quê? 500 milímetros. Vai ser o R também, tá? Vai ficar 1/3. Massa da barra, 2 kg vezes meio ao quadrado, tá? Isso aqui vai dar momento de inércia de massa de 0,167 km², tá? Aí, pessoal, o momento de inércia, então, da roda vai ser, em relação ao ponto A, vai ser a soma desses, tá? Só que a gente não pode esquecer que nós temos 4 barras. Então, nós temos que fazer esse valor vezes 4 vezes, tá? Então, vezes 4 mais 6,25 daria um total de 6,917 kg/m². Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. São 2 exercícios bem simples, mas que nós vamos precisar saber bem, né? Não podemos ter dúvida disso aqui quando nós formos mais para frente.